Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, o Earl Nightingale nos revela algo que para muitos continua sendo um incrível mistério. O mundo que nós vivemos é uma expressão real dos nossos pensamentos e da forma como conduzimos nossa mente. Entenda, a sua forma de pensar determina a sua felicidade, o tamanho da sua autoestima, a qualidade dos seus resultados, suas metas e o principal, a sua chegada ao sucesso desejado. Sabendo disso, é muito importante aprender a cuidar da sua mente, pois ela é a sua principal ferramenta de trabalho nessa vida. Você a recebeu de graça das mãos do Criador do Universo. Ele te deu essa ferramenta incrível e superpoderosa para que você usasse da melhor forma e, para isso, você precisa todos os dias parar alguns minutos e estudar sobre o funcionamento da sua mente. Apenas quando for capaz de perceber que tudo que sua mente gera, ela faz baseada na percepção de si mesmo e, por isso, você precisa assistir este vídeo até o final para entender mais sobre o assunto. Isso porque, nessa palestra, o mestre Earl Nightingale irá mostrar caminhos acessíveis para você desenvolver e melhorar a sua autoestima e autoconfiança. Agora, é fundamental que você se inscreva no canal do professor Diego Melo para continuar recebendo vídeos de grandes autores do desenvolvimento humano toda semana. Espero que você aprenda muito na palestra de hoje. Como desenvolver autoestima e autoconfiança. Uma mensagem do Earl Nightingale. Agora, sente-se, feche seus olhos e imagine-se numa sala de cinema. Nesse momento, você está olhando para uma cortina vermelha que cobre toda a tela e, em poucos segundos, nós daremos início a um filme único. O que você espera desse filme? Como isso te afetará? Qual o impacto que esse filme terá na sua vida? Você poderia ficar bastante emocionado ou talvez algumas lágrimas possam cair do seu rosto. Você poderia dar boas gargalhadas ou poderia ficar completamente envolvido na excelente trama enfrentada e vencida por um herói, uma heroína. Perceba como você é capaz de sentir todas essas ondas maravilhosas de amor e compaixão, ou até mesmo as ondas de ressentimento e de vingança. Todas essas emoções crescem dentro de você e a imagem que você verá na grande tela é a da pessoa mais fascinante desse mundo, você. E neste cinema, que está em nossa mente e coração, você é o produtor, diretor, roteirista, ator ou atriz, herói ou vilão. Você é o técnico de cinema dentro da pequena cabine e o público que reage a esse teledrama emocionante. A história emocionante que se desenvolve em sua tela interna é única. Ela é inventada a cada segundo de sua vida, no ontem, no amanhã e, no mais importante deles, o seu presente. Agora que você consegue ver essa nova imagem na grande tela branca, você também possui o poder de reinventar essa imagem a partir do seu presente e em diante. Pergunta-chave. Para sua história ter um final feliz, ela precisa estar cheia de felicidades e sucessos ou de tristezas e fracassos? Muito bem, o enredo está dado e apenas o olho inteligente e aguçado saberá escolher a direção mais consciente pela qual deverá conduzir a sua história. Agora, reforço a constatação inicial para motivá-lo. Nessa história, você é o autor, o escritor, o diretor e o ator principal. Você pode mudar essa história conforme ela se desenvolve agora nesse instante e por toda a sua vida. Bem, parece que você pode fazer de sua vida uma história de sucesso. Você pode ser o grande herói que lutou e derrotou o vilão. Você pode fazer de sua vida uma história comovente, que servirá como exemplo para a vida de milhares de pessoas que ainda conhecerá, ao invés de uma vida que parece um conto mecânico e monótono, como uma crônica sem graça. Está tudo dentro de você.
Tudo depende do que você faz com a imagem que inventou e que carrega dentro de você, a sua autoimagem. Ela é a ferramenta mais importante que existe para o bem ou para o mal. Entenda, tudo depende de você e da sua autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a sua própria concepção do tipo de pessoa que é. Sua autoimagem é o resultado de todas as experiências passadas, sucessos e fracassos, humilhações e triunfos. É a forma como as pessoas reagem a você, em especial na primeira infância. A partir desses fatores e de outros acontecimentos, você construiu uma imagem de você que acredita ser verdadeira. Essa imagem pode ser falsa. Em muitos casos é falsa, mas o ponto mais importante aqui é que você age como se fosse verdade e, para todos os efeitos, a sua autoimagem falsa se torna uma verdade. Se por sorte você criar uma autoimagem positiva, do tipo bem-sucedido e saudável, que é capaz de aprender novas habilidades, você poderá mudá-la para melhor e começar a conquistar os novos tipos de resultado que essa tal mudança irá atrair para a sua história. O agricultor de Wisconsin. Há uma bela história sobre um agricultor de Wisconsin. Certo dia, ele estava andando por seus campos quando tropeçou num pequeno jarro de vidro que estava em seu canteiro de abóboras. Por curiosidade, ele pegou uma abóbora pequena e a colocou dentro do jarro, tomando cuidado para não quebrar o vidro. Depois, colocou seu pequeno experimento de volta no solo e foi embora. Quando chegou a época da colheita, o agricultor estava descendo a estrada com grandes abóboras vermelhas, quando novamente encontrou o jarro na grama, mas dessa vez parecia diferente. Foi somente quando o pegou nas mãos que descobriu: a jovem abóbora que havia colocado lá agora preenchia completamente a sua prisão de vidro. Não tendo mais espaço, ela havia parado de crescer. O agricultor então quebrou o jarro e a segurou na mão. Era uma abóbora pequena, com menos da metade do tamanho de todas as outras abóboras, e era exatamente a forma do jarro de vidro. Certo, pessoas não são como abóboras, mas a nossa autoimagem é algo parecido com aquele bendito jarro de vidro, que determina o tamanho e o tipo de pessoa que nos tornamos. A semelhança termina com o fato de que podemos remover nossas próprias limitações autoimpostas, desenvolvendo e ampliando a nossa autoimagem. Formamos uma imagem mental de nós mesmos para experimentar e podemos mudar essa imagem da mesma maneira, através da experiência. Se a experiência real que precisamos não está disponível, nós podemos, de acordo com a psicologia da autoimagem, criar essa experiência sinteticamente. Os cientistas chegaram a um acordo que o nosso sistema nervoso é incapaz de diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginada vividamente em detalhes completos. Quando estamos preocupados, é um belo exemplo dessa experiência sintética. A preocupação projeta um sentimento em nossas mentes que nos afeta de forma emocional e fisicamente. E de repente, somos afetados por uma situação que ainda nem ocorreu. Um homem que se preocupa intensamente todos os dias com o fracasso está experimentando as mesmas reações que acompanham um fracassado real. Sentimentos de ansiedade, conflitos, humilhações e, eventualmente, dores de cabeça e dor no estômago. Na medida que sua mente e seu corpo estão sintonizados com o fracasso, ele fracassou. Se ele se preocupar com isso por tempo suficiente e se ele se concentrar no fracasso com força e intensidade suficientes, irá se aborrecer e desanimar no momento em que cometer uma pequena falha, o que piorará ainda mais seu estado de saúde, podendo levá-lo a adoecer. Agora, as situações que vivemos podem ser conduzidas de duas maneiras: a positiva ou negativa, a construtiva ou a destrutiva. A preocupação é o uso negativo e destrutivo da sua imaginação criativa. A preocupação gera uma experiência sintética negativa em nosso sistema nervoso e, infelizmente, a maioria das pessoas parecem ainda não perceber que os resultados positivos, tão reais quanto os resultados negativos que a preocupação provoca,
podem ser alcançados quando nós usamos a imaginação criativa de forma construtiva. Um homem que se preocupa constantemente com o fracasso é involuntariamente um derrotado por ele mesmo. Ele alimenta sua mente com dados falsos, mas se este mesmo homem passar a mesma quantidade de tempo visualizando o sucesso, o mesmo tempo que investiu pensando no fracasso, poderá reverter todo o processo da experiência sintética negativa destrutiva para a positiva construtiva. No lugar da ansiedade, poderá desenvolver autoconfiança, equilíbrio e uma sensação de bem-estar no lugar da apreensão. Um homem que está concentrando-se constantemente no sucesso que deseja, irá criar uma experiência sintética positiva construtiva, e ao experimentar esse sucesso, ele pode criar e expandir a sua autoimagem na de uma pessoa para quem o sucesso é algo normal e esperado. Por que não praticar isso mantendo a autoimagem da pessoa que você mais deseja se tornar? Esta é a pessoa que você pode se tornar? Então, use todos os momentos livres para se concentrar em seus objetivos e no sucesso maior que tanto tem buscado. Procure analisar suas grandes conquistas no passado e procure também lembrar de que maneira você conseguiu esse sucesso passado. Procure formular quais foram os passos que te levaram ao sucesso. Isso pode ser uma enorme ajuda para aumentar as suas chances de sucesso no futuro. A partir de agora, coloque-se mais no uso positivo e construtivo da sua imaginação criativa, muito mais do que já investiu no uso negativo preocupando-se. Entenda que você está apenas invertendo a forma como o processo criativo é feito, e assim, o processo criativo positivo e construtivo estará trabalhando para você e não contra você. Ninguém nos incomoda nas prisões de vidro da qual não podemos crescer, mas muitas vezes, sem saber, acabamos definindo limites desnecessários para nós mesmos, por segurarmos e defendermos uma autoimagem limitada e inadequada para a realização de nossas potencialidades. Cada um de nós é nesse momento um resultado de todos os nossos pensamentos, experiências e ambientes que vivenciamos até este ponto. Através do nosso pensamento, podemos controlar, em um nível quase inacreditável, nossas experiências, assim como podemos alterar o nosso meio ambiente daqui em diante. Se escolhemos ou não dirigir o nosso próprio curso através da vida depende inteiramente de nós, mas o importante aqui é saber que isso pode ser feito. Certa vez, o falecido Dr. Maxwell Maltz, a quem chamávamos de Tio Maltz, passou em meu escritório para um bate-papo que acabou se transformando num almoço bastante empolgante. Não demorou muito e já estávamos conversando sobre o assunto favorito do Dr. Maltz, ou seja, a pergunta clássica: como uma pessoa pode se entender consigo mesma para desenvolver uma autoimagem saudável e encontrar a liberdade nesse mundo? O Dr. Maltz me disse que havia descoberto recentemente os 4 passos importantes que qualquer pessoa poderia seguir regularmente para criar e formar novos hábitos. Esses novos hábitos irão construir uma nova autoimagem saudável. E, enquanto tio Maltz falava no almoço, eu rapidamente fiz minhas anotações em um pedaço de papel e, bem, aqui estão os 4 passos importantes na ordem que o Dr. Maltz me deu. Número 1. Perdoe os outros sem distinções. Apenas perdoe a todos. Você deve limpar a sua tela mental e deixá-la completamente limpa. Perdoe absolutamente a todas as pessoas contra quem possa guardar algum tipo de rancor, para limpar a sua mente. Você faz isso para o seu próprio bem, para ter paz de espírito. Nós não machucamos os outros quando temos ódio contra eles. Machucamos muito e seriamente a nós mesmos com isso. Podemos até adoecer de forma grave. Perdoe a todos, e se você não puder dar esse passo agora, você ainda não está pronto para crescer e pode esquecer os outros passos. Número 2. Perdoe a si mesmo e veja você com olhos gentis e bondosos. Tente esquecer completamente todas as coisas tolas que fez no passado, assim como todas as dores que causou aos outros. Perdoe os constrangimentos que sofreu e os erros que cometeu no passado. Perdoe-se
limpe sua tela mental. Olhe-se no espelho e diga: eu me perdoo. Pratique esse gesto simples e você realmente poderá conseguir. Agora, não é tão fácil perdoar a nós mesmos. Tendemos a ser muito mais duros conosco do que com os outros, mas o sentimento de culpa não ajuda. É uma emoção negativa e destrutiva. Lembre-se sempre de olhar para si mesmo com olhos gentis e bondosos. Número 3. Veja-se sempre no seu melhor. O Dr. Maltz disse que nós podemos começar o nosso dia com frustração ou com confiança. Faça a sua escolha. Agora, a escolha mais inteligente que temos que fazer é escolher começar o dia com confiança, se isso estiver disponível. Existem dias ruins, mas é sempre melhor começar o seu dia, mesmo sabendo que não será um dia fácil, com bom humor e confiança, do que num clima angustiante de frustração. Mas, como disse antes, faça a sua escolha. E por último, número 4. Mantenha seu foco e energia em sua história de vida, em você mesmo. Não se preocupe com como os outros estão fazendo ou o que os outros fizeram. Mantenha-se no seu ritmo. Entenda que seu ritmo é diferente dos demais. Para algumas pessoas, seu ritmo será mais rápido. Para outras, mais lento. Não se preocupe em passar à frente dos mais próximos. A pessoa que costuma diminuir seu ritmo apenas para ser mais um da tribo é um tolo. Seja você mesmo e viva a vida que você quer viver. Conquiste o que deseja ardentemente conquistar. Sirva ao máximo de pessoas que puder e faça o que mais deseja fazer na sua vida. E não se preocupe muito com a forma como as pessoas próximas estão vivendo suas vidas. Somos superiores em algo e inferiores em algo. Não sei se alguma vez você já se deu conta de que todos nessa terra somos inferiores aos demais em algumas áreas e superiores em outras. É por isso que a pessoa equilibrada, aquela que se conhece, não está incomodada porque não pode dançar tão bem quanto o fulano de tal ou jogar futebol ou cartas tão bem quanto o cicrano. Seria completamente impossível para um ser humano ser excelente em tudo. Em seu belo livro Psicocibernética, o Dr. Maxwell Maltz escreveu: inferioridade e superioridade são dois lados de uma mesma moeda. A melhor forma de lidar com essa situação é perceber que a moeda em si é apenas uma hipótese. Você não é inferior a ninguém e tampouco é superior. Você é simplesmente você. Você, como pessoa, não deve estar em constante competição com outras pessoas, simplesmente porque não há outra pessoa na face da Terra que seja igual a você. Em particular, você é um indivíduo. Você é único e você não é como aquele ou aquela pessoa. Você não deveria ser como qualquer outra pessoa e nenhuma outra pessoa deveria ser como você. O Dr. Maltz continuou falando e fui escrevendo. Anote isso você também para não esquecer e leia todos os dias de agora em diante. Deus não criou um ser humano padrão e de alguma forma definiu esse ser humano dizendo: é assim que todos devem ser. Pensar dessa forma é mera tolice. Deus fez cada um de nós individual e único, assim como Ele fez cada floco de neve individual e único. Deus criou pessoas baixas e pessoas altas, pessoas grandes e pessoas pequenas, pessoas magras e pessoas gordas, pessoas de pele negra, amarela, vermelha, branca, parda. E Deus nunca indicou qualquer preferência pelo tamanho ou cor de alguém. Nunca. Abraham Lincoln disse certa vez: Deus deve ter amado a pessoa comum. Apenas isso explicaria o porquê dele ter feito tantas. Bem, respeito Abraham Lincoln, mas ele estava completamente equivocado neste sentido. Não existe homem comum. Não existe um padrão comum. Lincoln estaria perto da verdade se tivesse dito que Deus deve ter amado as pessoas incomuns. Isso explicaria o porquê dele ter feito tantas.
Qualquer pessoa pode se sentir inferior às outras se não perceber que é apenas diferente dos demais que vivem na Terra. Você precisa entender plenamente, intelectualmente e emocionalmente que você é um indivíduo único e diferente. Como poderia ter complexo de inferioridade se já não há um padrão para te julgar? Nada na Terra acontece por acidente. Todas as pessoas estão vivendo porque foram feitas para viver. Essas pessoas têm talentos e habilidades que são suas qualidades únicas, assim como ele ou ela. Sua maior missão, então, é aprender a conhecer cada vez mais a si mesmo. E quando ele fizer isso, passará a gostar mais de si. Afinal, descobrirá que é uma boa pessoa. Ele reconhecerá e aceitará todas as coisas que não pode fazer tão bem quanto algumas outras pessoas. Mas também vai entender e apreciar as coisas que lhe foram dadas e que ele faz tão bem. Ao ser capaz de reconhecer tudo isso, essa pessoa irá aceitar e ser extremamente grata por ser única e diferente de todas as outras pessoas na Terra. Assim como as impressões digitais, que são diferentes, temos também a nossa assinatura, que é única e diferente das demais. O ser humano é a melhor e a mais nobre criatura divina. Observe, o simples fato de você não ser grato por esse rico e maravilhoso presente, dado a cada um de nós pelas mãos do Criador, é o pior tipo de ignorância que pode existir. O complexo de inferioridade é uma invenção humana, um fantasma que sobrevive apenas na escuridão de uma mente confusa e abalada. Um fantasma sem substância real, que à luz do conhecimento desaparece. De todas as armadilhas e trapaças mentais existentes, a baixa autoestima é a mais mortal e a mais difícil de ser superada. A baixa autoestima é um poço profundo, projetado e cavado por nossas próprias mãos. Isso está devidamente resumido na frase popular: não adianta, eu não posso fazer isso. Lembre-se, nós pagamos um preço alto demais todas as vezes que nos rendemos ao fantasma da baixa autoestima. Um preço doloroso tanto para o indivíduo, em termos de recompensas materiais perdidas, quanto para a sociedade em geral, em termos de ganhos e progressos não alcançados. Especialmente naqueles dias em que nós estamos mais obedientes à estranha descrença sobre os nossos valores e habilidades, em particular nesses dias, quando mais duvidamos de nós mesmos e nos sentimos incapacitados para as tarefas que devemos executar. Diga-me, não são exatamente dias assim os mais difíceis de compreender? Nós, de forma direta, devemos fixar em nossas cabeças que a ideia de ter baixa autoestima de nós mesmos não é uma virtude, mas sim um vício. O ciúme, por exemplo, que é a tortura de muitos casamentos, quase sempre é causado pela baixa autoestima de si mesmo. A pessoa com autoestima elevada não se sente intimidada ou hostilizada pelos outros a estar constantemente provando nada. Ela pode ver os fatos de forma mais clara e, com isso, é capaz de lidar de forma mais acertada com as reclamações e exigências das outras pessoas. Uma dona de casa sentiu que o facelift, creme facial popular, poderia fazer seu marido e filhos lhe observassem e a elogiassem mais vezes. Ela realmente precisava elevar seu ânimo, pois havia chegado à meia-idade e, com isso, o aparecimento de rugas no rosto e os cabelos brancos a deixaram com baixa autoestima, tornando-a também muito mais sensível às observações rotineiras da família. Então, aqui está uma receita do Dr. Maxwell Maltz que você vai usar a partir de agora para recuperar 100% a sua autoestima. Inicialmente, pare de carregar uma imagem mental de si como um inútil ou derrotado. Depois, pare de se dramatizar. Você não deve se ver como um objeto de pena e injustiça. Você sabia que a palavra estima significa literalmente admiração e apreciar o valor de? Me diga, por que nós admiramos as estrelas, a lua, a vasta imensidão do mar, a beleza de uma flor ou de um pôr do sol e, ao mesmo tempo,
insistimos em nos diminuir. Todas as maravilhas que citei foram feitas pelo mesmo Criador que nos fez. E sendo o homem a criação mais maravilhosa de todas, essa valorização de si não é egoísmo, a menos que você suponha que você mesmo se fez e que deve receber o crédito. Nunca rebaixe um produto por não saber usá-lo de maneira correta. Não culpe de maneira ingênua e infantil o produto por seus próprios erros, como um estudante que disse: "Esta máquina de escrever não pode soletrar." Agora, o maior segredo de uma autoestima elevada é esse: comece a apreciar mais as outras pessoas e mostre respeito por todos com quem tem algum tipo de contato, simplesmente porque agora você sabe que todos somos filhos de Deus e, portanto, somos as criaturas mais valiosas. Pare e pense. Quando estiver lidando com pessoas, você está lidando com uma criação individual e única do Criador de todas as coisas. Pratique tratar as pessoas atribuindo-lhes valores e, surpreendentemente, o seu próprio nível de autoestima irá subir, pois a verdadeira autoestima não é derivada das grandes coisas que você fez, ou das coisas que você possui, ou da marca que você deixou, e sim de uma apreciação de si mesmo pelo que se é. Acredito que a maioria das pessoas começa suas vidas com uma autoimagem maravilhosa. Eu acho que os bebês e as crianças, de uma forma geral, começam apenas, você sabe, assim, cheios de vida e divertidos. E então, tudo isso é totalmente esmagado. Muitas vezes, é o ambiente social na qual estão inseridos. Outras é por serem empurrados para as pequenas celas, nas quais são forçadas a trabalhar e viver, e nem sempre elas saem dessas experiências saudáveis. As pessoas são indivíduos únicos. Não existem seres humanos iguais. A possibilidade de existirem seres humanos iguais são tão remotas e tão imprecisas que provavelmente nunca aconteceu e nunca acontecerá, exceto nos casos dos gêmeos monozigóticos, e ainda assim, nada garante que terão a mesma natureza. Imagine a pessoa única, uma criatura humana única e original, que é diferente em certos aspectos de todos os outros seres humanos. Mas quando entra na escola, já no jardim da infância, é forçada a ser como todas as outras crianças. Senta-se na mesa, tem o mesmo lápis, faz os mesmos estudos e começa a ser empurrada para dentro de um determinado grupo. Claro que é importante aprender a trabalhar em equipe. É importante ser um bom membro de equipe. É importante fazer parte de uma boa equipe. Claro que é importante fazer parte desse tipo de arranjo. Mas a criança vive tão inclinada a isso, e sua mãe diz: "Você não deve fazer isso" e "não deve fazer aquilo". Bons meninos não fazem isso, e bons meninos não fazem aquilo. É um fato que essa criança, ele ou ela, está sendo, desde os seus primeiros anos de vida, programado mentalmente de certa forma, que começa a ver a si mesmo como uma espécie de membro indistinguível de um grande grupo de pessoas que envelhecem. E é claro, os jovens passam por um período onde a aceitação dos pares é algo muito importante. E por isso, a coisa mais importante que eles podem fazer no mundo é tornar-se indistinguíveis dos seus pares. Se vestem da mesma forma, usam os mesmos acessórios. Eu fiz isso no ensino médio, todos nós fizemos. Eu me lembro quando minha filha costumava passar algumas horas trabalhando para ficar toda esfarrapada em seu vestido. Como ela costumava colocá-lo para que seu jeans parecesse tão desbotado. Você sabe que tudo aquilo parecia ser de segunda mão. Se as pessoas soubessem que trabalham tanto para parecer tão surradas, elas não acreditariam. Mas minha filha precisou fazer aquilo para se encaixar em seu grupo. E é claro, nós passamos por isso também na faculdade. As pessoas na faculdade estão se encaixando novamente em grupos. Elas entram em grupos como o da psicologia social e são, de muitas maneiras, socializadas neste grupo. Com bastante frequência, os indivíduos perderam de vista, em todos os sentidos, essa grande e espessa mistura de coisas que continuam,
E o que alguém precisa fazer é lembrá-los todos os dias de coisas como: Ei, você sabia que é um distinto indivíduo com distintas possibilidades? E é claro que eles não fazem isso. Não é preciso porque está implícito. Lewis Mumford escreveu: a grande massa de pessoas confortáveis e bem alimentadas de nossa civilização vive vidas de apatia emocional e topor mental, vidas de desejos de segunda mão, vidas à deriva, e ele disse que os gregos tinham uma palavra para esse pálido simulacro de existência real. Eles a chamavam de Hades. O meu amigo Sidney Harris começou sua coluna estritamente pessoal no ano de 1943. Uma das minhas colunas favoritas era uma em que Sidney falava sobre andar com um amigo a caminho de uma banca de jornal. Ao comprar um jornal, Sidney agradeceu educadamente ao vendedor, mas o vendedor não retribuiu o gesto. Que sujeito mal educado, não é, Harris? Comentou o amigo. Por que você continua sendo tão educado com ele? Sidney o respondeu com outra pergunta. Por que eu deveria deixá-lo decidir como vou agir? Mais tarde, quando Sidney pensou no incidente, ocorreu-lhe que a palavra de ordem era agir. Seu amigo age em relação às pessoas. Muitos de nós reagimos a eles. Sidney tinha um senso de equilíbrio interior que falta em muitos de nós, criaturas frágeis e incertas. Ele sabe quem ele é, o que ele representa e como ele deve se comportar. Nenhuma guerra vai perturbar o equilíbrio de sua natureza. Ele simplesmente se recusava a devolver a má educação com má educação. Sidney sabia que não estaria mais no comando de sua própria conduta, mas se tornaria um mero respondedor aos outros. Quando somos orientados pela Bíblia a retribuir o mal com o bem, olhamos para isso como uma ordem precisa e moral que é, mas é também uma prescrição psicológica para a nossa saúde emocional. Ninguém é mais infeliz do que o reacionário perpétuo. Seu centro de gravidade emocional não está enraizado dentro de si mesmo, onde ele pertence, mas sim no mundo fora dele. Sua temperatura espiritual está sempre sendo elevada ou rebaixada pelo clima social ao seu redor. Ele é um mero ser à mercê desses elementos. O elogio lhe causa uma sensação de euforia que é falsa, porque não dura e não vem da autoaprovação. A crítica o deprime mais do que deveria, porque confirma sua própria opinião secretamente variável sobre si mesmo. Os snobs o machucam, e a mera suspeita de baixa popularidade em qualquer trimestre é externada em amargura, agressividade ou estranheza. Pessoas bem ajustadas admiram francamente os outros por seus talentos e habilidades, sem sentir inveja. Na verdade, eles não ficam se comparando aos demais. Eles estão tão felizes e resignados no fato de não serem os mais bonitos, mais inteligentes, mais talentosos ou os mais engraçados, os mais rápidos, mais inteligentes. Nem sequer pensam nisso. Eles parecem saber que cada pessoa é uma mistura de pontos fortes e fracos herdados de todos os seus ancestrais. Nenhum deles era igual, mas cada um tinha uma coleção de pontos fortes diferente e também uma coleção de fraquezas. Alguns têm joelhos mais salientes, outros têm pés grandes, uns usam óculos, outros gostam de andar esfarrapados na rua e alguns têm facilidade de fazer equações matemáticas complicadas de cabeça. Somos um resultado de tudo que nos foi dado. A coisa mais inteligente e saudável que podemos fazer sobre isso é fazer o melhor uso que temos. E o que temos é considerável. Os especialistas dizem que cada um de nós tem profundos reservatórios de habilidades geniais que, habitualmente, deixamos de usar. Deixamos de usar nossos próprios recursos privados e talentos individuais porque estamos presos no jogo do absurdo impossível. Tentar ser como outras pessoas que não podem ser como nós. Já que não há ninguém na Terra como nós, como podemos não nos sentir inferiores? Cada um de nós é único e estamos aqui para desafiar as comparações rígidas, seja por qualquer vara de medição. Da próxima vez que você estiver em uma sala cheia de pessoas, lembre-se
que cada uma delas se sente inferior em algum grau, em muitas áreas, assim como eu e você. Lembre-se de sempre considerar seus pontos fortes. Seja você mesmo e junte-se a nós para viver o melhor que a vida reservou para você. Aqui foi Earl Nightingale. Muito obrigado. Eu espero que você esteja acompanhando essa sequência de vídeos desde o início. Para isso, deixei o link para a playlist completa aqui embaixo na descrição, além de alguns links com materiais de apoio aos estudos que estou te recomendando. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Vamos espalhar as mensagens do Earl Nightingale. Agora, vou deixar 3 vídeos para você aqui na tela. Um deles te leva para a playlist completa e os outros 2 é o YouTube que está recomendando o melhor para você. Evite o mal, faça o bem e tenha fé no nosso Criador. Um forte abraço do amigo, professor Diego Melo.